E hoje estamos aqui com um convidado super especial para te lembrar que você pode. E entra lá no nosso canal do YouTube, você pode, vai lá se inscrever, você pode entrar no Spotify, Apple Music, Podbean, o que funcionar melhor para você. O importante é que você assiste o conteúdo e continua crescendo. É isso mesmo. E hoje aqui, que alegria, quanta gratidão ter aqui com a gente o Gabriel Corsino. Gente, hoje nós vamos aprender como liderar. Porque esse homem é um exemplo de liderança, né? Formado em economia, gestor e líder de uma equipe no Brasil por 21 anos, ou seja, Exato. Muita experiência liderando, pastor. E além de tudo, gente, eu acho que não existe, assim, muitos homens que sabem lidar tanto com mulher como ele, porque ele tem 4 filhas, mais a mulher. São 5 mulheres. E 2 gatas. E 2 gatas, femininas também. Não podia ser gato? Então, muito obrigado, porque eu sei que você tá numa correria louca aí, né? Tem tanta coisa acontecendo e você tirou esse tempo para estar aqui com a gente, contribuindo com a nossa comunidade, dividindo toda essa experiência, dividindo todo esse conhecimento para trazer conhecimento, experiência, desenvolvimento para aqueles que querem. Então, gratidão. Muito obrigado por estar aqui. A honra é minha, o prazer é meu, Andréia, Thalita. Assim, de verdade, eu quero que vocês extraiam de mim aquilo que eu aprendi ao longo de alguns anos, né? Tenho 46 anos de idade hoje, como você mesmo falou. Sou casado há 23 anos. Se a Flávia perceber que eu pensei, ela vai me pegar depois. Tenho 4 filhas, né? De 22 a 11 anos. Então, assim, essa experiência com a equipe dentro de casa eu também vivo. Eu acho que a gente vai querer um pouquinho de cada, né, amiga? Vamos Sim, querer um pouquinho isso é importante. a experiência de liderar dentro de casa com 4 mulheres, aliás, 5 mulheres, né? É um desafio. É um desafio diário. Acho que deve ser mais difícil que a equipe, né? Maior. Qual era o tamanho da equipe da Gomes da Costa? Eram 17 pessoas diretas e mais de 500 indiretos. Ok, então Exato. Você liderava mais de 500 pessoas, Exatamente. né? Indiretamente, porque liderava esses. E era mais fácil liderar eles ou liderar as 6 dentro de casa? As 5? Dentro de casa é um pouco mais difícil porque tem um pouco da emoção, né? Que a gente acaba cedendo em alguns momentos e às vezes a gente vai até contra a própria liderança. Entendi. Mas dentro de casa é o desafio. Mais um grande difícil desafio. liderar Eu imagino. 5 mulheres do que Eu 500. imagino. Olha, Eu gente. tenho uma dentro da minha casa, eu tenho dificuldade. Tem uma. Uma filha. Imagina Então que tem nós 4. E vamos- 4 mulheres. Não, então, exato. Mulher é diferente. Eu tenho um filho e uma filha. Mas foi bem... Meu filho tem 20, minha filha 13. É muito diferente. Os desafios são bem maior com ela do que com Exato. ele. E sem tem outra dúvida. coisa. Mulher fala 21 mil palavras por dia. São dados estatísticos. E o homem fala 21. 5 mil palavras por dia. Então você multiplica isso vezes 5. Ai, Jesus. Com todo mundo me perguntando. Coitado. Existe um momento que dá um vencimento, eu me tranco no quarto. Porque eu não consigo mais falar com ninguém. E responder Vencimento. mais nada. Exatamente. Gente, então nós vamos querer extrair um pouquinho de tudo, Vamos lá. né? Principalmente nós que somos mulheres. Olha, primeiramente eu quero saber como que, né, como que foi isso, porque eu sei que a sua história foi incrível, eu já ouvi, a Flávia me contou. Você recebeu prêmios no Brasil, foi realmente honrado. Eu lembro que as meninas, todo mundo ficaram lá toda chororô vendo o pai sendo honrado pelo que você conseguiu fazer ali no Brasil com a Gomes da Costa, né? Você chegou, o negócio estava meio desgrenhado e você, com muito jeito, muita... Eu creio que teve muita tática, muita estratégia. Queria dividir um pouco dessa história. Como foi isso? Quais foram os desafios que você enfrentou? O que você aplicou para conseguir chegar onde você chegou? Porque eu tenho certeza que nós temos muitas pessoas do outro lado começando negócios, liderando o time. Eu lidero o time, Thalita lidera o time. Então, eu quero aprender. Então vamos lá. Para iniciar todo o processo, desde criança, as pessoas, as mães dos meus amigos gostavam que meus amigos ficassem comigo, porque eu não me envolvia em confusão. Né? Eu era sempre o correto da equipe, né? Da Dos meus turminha. amigos, da turma. Então, desde lá, a gente exercia já uma liderança positiva desde pequeno. Que já veio Né? da sua personalidade Da ou do minha- ensino dos pais? Da minha personalidade. Aham. Porque meus pais, eles não eram... eram pais que dava, mas não eram pais tão participativos na questão do ensino. Eles lideravam até pelo exemplo. Né? Mas de sentar no colo, botar aqui do lado e conversar, eu não tive isso. Eu fui aprendendo com as experiências e observando muito. Sou muito observador. E nesse processo,
Eu falo assim que minha grande virada de chave na área comercial e na liderança foi quando eu entrei em uma grande cervejaria global, né, que está no Brasil. E ali eu aprendi a ser líder. Como o André falou, eu também sou pastor. Eu entrei já cristão nessa cervejaria. Imagina o paradigma de você cristão trabalhando na cervejaria, em uma das maiores cervejarias do mundo. Eu falo que eu era o cristão que mais vendia cerveja na Bahia. Então, eu participava ali de tudo, né? Dos carnavais, dos eventos. E ali eu fui, nessa empresa, eu falo para você que essa empresa foi a minha faculdade da área comercial. Ali eu era um José no Egito. Entendeu? Onde eu tinha que mostrar os princípios bíblicos que eu aprendi e também liderar um time. Sim. E aquele ali foi a minha grande virada de chave, aonde de fato eu aprendi a liderar as pessoas pelo exemplo, né? Foi sentindo dor também que eu aprendi a liderar aquela equipe. Por quê? Aprendi logo desde cedo que o básico, o simples, dá resultado. E as pessoas hoje deixaram de fazer o básico. Muitas vezes você se destaca apenas em fazer o básico. Sim, exato. Quando você pega o processo de vendas de uma empresa, né, que é o pulmão da empresa, e começa a aplicar aquele processo pura e simplesmente, você não precisa de fazer nada fantástico. Faça o processo de vendas que a empresa está pedindo para que você faça, onde ela estratifica tudo. Torne o seu trabalho perceptível. Visite seu cliente, dê um bom dia. Né? Mostre que você está preocupado com o negócio dele. Depois faça uma proposta de venda bem elaborada. Mostre verdade e confiança. Normalmente, aqueles vendedores que faziam o processo de vendas alinhado e fechado, eles tinham êxito nas suas vendas. Eles tinham êxito e respeito dos seus clientes. Eu lembro que... eu posso falar o nome da empresa? Pode. Eu lembro que na Ambev, quando ali eu estava, e pegando esse ensino daquilo que a própria Bíblia me ensinava, tinha lá algo que eu pensava: ensine, ensine, ensine. Eu só posso cobrar aquilo que eu ensino. Quando você acaba exigindo ou cobrando alguma coisa de um colaborador seu sem você ter ensinado, quem está cometendo um erro é o líder. Verdade. Uau. É o líder que está cometendo um erro. Verdade. Porque você não se preocupou em preparar aquela pessoa, orientar aquela pessoa para depois soltar ela no mercado e fazer com que ela dê o máximo de si. E nesse processo do ensinar, até o próprio Henry Ford, a gente está aqui nos Estados Unidos, né? Ele foi uma das pessoas que mais eram perseverantes e insistentes em ensinar a sua equipe a fazer a coisa certa. Eu acredito que ele aprendeu um pouco com Jesus. Eu acho que Jesus ali, ele pegou algum ensino bíblico com Jesus e deu seguimento à grande empresa que a Ford é hoje em dia. A Ford tem quantos anos? Eu acho que tem mais de 100 anos. Eu não lembro. Mas a empresa deve ser praticamente uma empresa centenária. Porém, Jesus, olha o que ele fez, olha o que ele fazia. Jesus, quando ele foi lá em Cafarnaum, eu vou trazer, porque isso tudo, Thalita, eu usava. Eu pegava os ensinos bíblicos, eu não podia, às vezes, era orientado a não falar muito da Bíblia, nem a orar, né, com minha equipe. Mas como é que eu fazia? A gente pega, às vezes, exemplos de livros tradicionais e dá esses exemplos para a sua equipe, para que sua equipe se prepare melhor. O que eu fazia? Eu falei, vou trazer um exemplo da Bíblia para que vocês aprendam. Jesus, ele passou em Cafarnaum e a Bíblia diz que ele não pôde ali fazer milagres. Em seguida, a Bíblia diz que ele passava por cidades circunvizinhas e ensinava a palavra. Ou seja, o ministério de Jesus era ensinar também, além de curar, além de libertar, ele também ensinava. E esse ensino eu aprendi. E é isso que eu procuro praticar com as pessoas que eu lidero. Sabe por quê? Porque o brilho do ensino é refletido nos seus colaboradores. É o sucesso do seu ensino. Porque quando você ensina de uma maneira genuína, os seus colaboradores refletem o quê? Resultados. Se preocupe com pessoas que os resultados vão vir. Isso eu aprendi. Isso é key. É chave. Se preocupe com pessoas que os seus resultados virão. Isso, para mim, é o que eu carrego dentro de mim. Na Ambev, você aprendia o quê? Quando você senta para assumir uma nova área, Andréa,
O que é que normalmente o profissional vê? A pessoa que é analítica, e eu sou bastante analítico. Ele senta, analisa números, vê o market share, vê o volume de vendas, vê a quantidade de pessoas que ele vende, vê o mix de produtos. Ele pega os números e coloca o número no colo. Ok, bravo. Hoje eu entendo o número, eu sei onde eu posso chegar, eu sei o potencial do meu mercado. Porém, se eu não entender de pessoas, os números não vão vir. O segundo passo é você, de fato, se preocupar com o seu colaborador, conhecer o seu colaborador. E muitos não conhecem, tem os colaboradores apenas como números. Exatamente. E acham que o resultado vão vir desse jeito. Não vem. Não Sabe, funciona. uma das coisas que eu faço muito, eu inclusive estava falando com a Andrea isso, a gente está tendo muito sucesso, o mercado está péssimo, né, para mortgage, supostamente. E nossa pipeline está bombando. E eu estava falando isso para a Andrea, que a gente está com muitos financiamentos no pipeline, e a maioria deles estão vindo de eventos. E você falou uma coisa muito importante. Por que são esses eventos? Agora eu estava pensando e anotando tudo que eu vou aplicar para o meu time na próxima reunião, que tem muita coisa aqui que você já falou que eu vou aplicar. E uma das coisas estava pensando assim, por isso, os nossos eventos, o que a gente está trazendo? Valor, value. Algo de valor para os nossos parceiros. O que a gente faz no nosso evento? A gente traz nossos parceiros no local top. A gente dá uma comida maravilhosa, almoço. A gente traz pessoas para palestrar para eles, maravilhosas. Traz novidade de mercado. A gente não está lá para pedir business. Nós simplesmente estamos lá para dar um lanche, um café da manhã ótimo para a gente conectar, para eles conhecerem outras pessoas. E o mais importante, a palestra não é pedindo business. A gente chama pessoas de fora que vai estar palestrando para eles aprender algo legal. Imagem, como mudar sua imagem no social media, como tópicos diferentes. Mas o que isso está trazendo para a gente? Um funcionário meu falou que ele fez um evento semana passada, veio 62 pessoas, um evento grande que a gente planejou. A Vanessa, que está aqui maravilhosa, trabalhou muito esse mês. E ele recebeu 45 referência nova de um evento, clientes novos no mercado atual. Então você falou algo que tem muito poder. O que você está trazendo de valor? Porque a gente que está trabalhando e está acostumado a receber depois de alguns anos, a gente acostuma. E a gente para de trazer valor. Perfeito. Aí vem as pessoas novas no mercado que traz esse valor, esse eu me preocupo com você. Vem estar com a gente, porque eu me preocupo com algo que vai melhorar. Eu quero ver seu crescimento. E esses parceiros acabam mudando e a gente perde. Perfeito. Então, nós não podemos parar de ajudar o próximo e se preocupar com o que eles precisam. Ele está muito certo. Deixa eu te falar uma coisa, Thalita, que o insight que eu tive agora. Tem coisas que vão vindo do nada. Do nada não, eu sei de onde vem. Jesus, quando pregava, ele pregava isso tudo, eu trago pro business, tá? Jesus, quando pregava, ele pregava para multidões. Só que uma vez na Ambev, a Ambev foi minha escola, gente. Uma vez na Ambev, eu naquela maluquice do fechamento de vendas, parece uma bolsa de valores, todos os vendedores em cima de mim. E um deles falou assim, Gabriel, eu preciso falar com você. E eu aqui no computador, fala, porque eu conseguia, eu acho que eu tinha aquela unção feminina de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu falo, Jean, Gabriel, eu preciso falar com você. Aquela loucura, fala, Jean. Ele deu um grito. Eu preciso falar com você. Ele chamou a atenção de uma sala de 50 vendedores. Naquele momento, todas as competências da gente parece que fluem. Veio raiva, senti um ódio dele porque ele me expôs, porque ele era um liderado meu. Eu olhei para a cara dele de uma maneira fria e falei, diga, Jean, o que você quer? Eu preciso falar com você. Naquela hora, eu como líder caí em mim, porque eu via um grito de um colaborador meu pedindo socorro. Ele tinha problemas com drogas, né? E eu falei assim, peguei um dos meus colaboradores que a gente está sempre preocupado em formar sucessores. Senta aqui, assuma. E você quer conversar comigo onde? Reservado. Eu saí com ele de uma maneira reservada para conversar. Naquele dia eu aprendi. Eu achava que sabia ouvir, André. Sabia ouvir.
Porque a gente, às vezes, está fazendo várias coisas e está achando que está dando atenção genuína para a pessoa e as pessoas só querem que você preste atenção nelas. Os nossos colaboradores querem que você dê atenção a eles. Não estou dizendo que a gente tem que ser babá, mas dê uma atenção genuína. Ouça o seu colaborador. Às vezes ele tem pérolas para poder te falar. Ou às vezes o resultado dele não está vindo porque ele tem dificuldade de falar com você. As pessoas não são como nós. Eu não tenho problema de me expor. Mas tem um monte de gente que tem dificuldade de mostrar as suas fraquezas, suas fragilidades. E você, como líder, deixa às vezes de melhorar as competências de um colaborador seu só porque você não está dando a oportunidade daquela pessoa falar. E às vezes ele realmente não vai falar. Você tem que encorajar ele a falar com você. E aí, trazendo esse princípio bíblico, Jesus pregava para multidões. Porém, ele tinha os 12. Porém, eles tinham os 3, Pedro, Tiago e João, que ele dava atenção genuína, ele ensinava, ele exortava. Quem exorta, ama. E muitas vezes a gente está deixando de exortar, dar um feedback verdadeiro, porque a gente está com medo de perder o colaborador. Sim. Então, assim, se eu pudesse falar mais uma coisa, André, daquilo, tudo que a gente vai conversar dê uma atenção particular aos seus colaboradores. Exatamente. Isso é muito importante. Dê uma atenção particular. Porque eles querem ser ouvidos. Tem uma frase em inglês, eles falam, todo mundo... o que todo mundo quer is to be seen and heard. Para ser visto de verdade. E é o que você falou, escutado. Então, assim, você tem que... a gente, nessa correria, a gente às vezes faz isso com as nossas famílias. Isso. A criança tá ali o dia todo, às vezes falar com você. E você não tem uma atenção, né? Tá falando, mas você tá pensando em 1000 coisas, você não tá sendo visto é genuína. De verdade. A atenção não é genuína. Claro que não dói. É genuína. Claro que dói. Isso muito... Com a tecnologia, eu acho que isso se tornou mais ainda... algo mais fácil de acontecer, porque, vamos supor, no trabalho, né? Um exemplo aqui. Todo mundo hoje acha que eles têm que ter a resposta imediata nossa. Isso. E isso é um problema muito grande. Por quê? Porque você não consegue, às vezes... Você viu, a gente estava aqui, entre um e outro, mensagem, ligação, porque todo mundo acha que tem que ter resposta imediata. Isso. E às vezes você não consegue estar presente. Então você está ali no escritório e você não está escutando. Os nossos funcionários também são nossos colaboradores. Perfeito. Né? As pessoas que estão vendendo o nosso produto também são nossos colaboradores. E a gente está ali no escritório o dia todo, respondendo e-mail, entra text message, você está conversando com eles, você está realmente escutando? Isso foi algo muito poderoso aqui. As informações passam batido muitas vezes. A gente não percebe o que está passando diante de nós. A água passando debaixo da ponte. Às vezes, grandes negócios estão passando por debaixo da ponte porque a gente não está atento, não está escutando, não está praticando a escutativa de que tanto fala das competências de um líder. Entendeu? Sem dúvida. Uau, e aí vamos lá. Aí você Faz a gente refletir, você está refletindo. Quando a Andréia fica quieta, é porque eu tô refletindo. Ela está refletindo e ela está pensando o que ela vai mudar. Não, e muitas vezes o que acontece, você está falando aí, realmente você me conhece muito bem. Às vezes a gente não entende o poder que nós mesmos temos. Com certeza. Entende? Porque você pensa assim, não, a pessoa não precisa, sabe? As pessoas que estão sendo lideradas por nós, eles nos veem de uma maneira diferente. E às vezes a gente, na nossa correria, ou às vezes até mesmo não querendo ser humilde, porque eu acho que todos nós somos orgulhosos, mas às vezes eu acho que para mim, cara, eu falar ou não falar não vai fazer tanta diferença. Não vai, entendeu? Porque a gente pensa assim, não, todo mundo igual, você é igual eu para mim todo mundo é igual, tá todo mundo no mesmo, tá tudo igual. Mas isso me fez refletir que às vezes uma palavra minha um tempo realmente genuíno, não em reunião com todo mundo, mas um tempo genuíno. Eu faço o quarterly report de 3 em 3 meses e eu tenho um tempo ali, mas eu creio que falta um pouco de tempo genuíno, sabe? É aquela coisa assim de eu acreditar realmente e ver isso. O líder tem que ver isso, tem que entender que ele é líder. Que se ele está naquela posição, às vezes você mesmo não percebe, mas as pessoas te dão um valor até mesmo maior do que você mesmo se dá. Perfeito. E outra coisa importante, Ideia,
Lembrar que muitas das vezes, quando você já tem um time bem treinado, que está com você há algum tempo e começa a produzir, está indo tudo bem, esse tempo genuíno, a gente acaba... mais escasso. Não mais escasso. A gente acha que não precisa. Que não precisa. Porque todo mundo está muito ocupado. Mas é que nem casamento. Se você está no casamento há muito tempo, às vezes você não está dando aquela atenção. Porque já acha que tá ganho, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Exatamente. Deixa eu te dar uma dica que para mim fez uma grande diferença. Como o André falou, quando eu cheguei na Gomes da Costa, eu gerenciava ali durante... Eu passei 15 anos na empresa. Na Gomes da Costa. Exato. Nos últimos 6 anos, eu era gerente regional de Minas Gerais e todo o Centro-Oeste. Era uma conta de mais ou menos... Eu entreguei ela, no final das contas, em 190 milhões de reais por ano. Era a conta que a gente gerenciava. Era muita gente, era muita coisa que a gente tinha que executar. Então, a gente tinha que ter uma equipe bastante alinhada. Só que André chamou a atenção de algo que, para mim, é poderoso. A questão do feedback. O feedback. Que é tão banalizado muitas vezes por muita gente, né? Onde o RH se preocupa tanto e às vezes as pessoas, elas cumprem os processos da empresa em dar feedback como se fosse algo operacional e obrigatório. Sem valor, que você falou. Ordinário. Vamos lá fazer, tem que cumprir isso aqui, vamos fazer de qualquer jeito. E por muitas vezes, André falou assim, olha, eu faço um feedback com alguns colaboradores meus durante de 3 em 3 meses. Tem empresas que são semestrais, tem empresas até que são anuais. E toda vez que eu sentava com um colaborador meu, fosse supervisor, fosse um vendedor, fosse um auxiliar de merchandising que está lá respondo a gôndola do mercado, e eu falava assim para ele, olha, senta aqui, eu estou te dando um feedback. Olha, eu estou te dando um feedback. E são feedbacks verdadeiros. Tinha pessoas que me procuravam e falavam assim, poxa, Gabriel, eu quero chegar à posição de vendedor, um vendedor executivo. Aí eu, senta aqui, né? Senta aqui. Como é que você quer ser um vendedor e tá com esse cabelo aí de criança? Sabe aquele cabelo arrepiadinho assim? Como é que você vai ter a reciprocidade do respeito daqueles que te lideram e daqueles que você vai negociar com esse cabelo de menino? Corta o cabelo, põe esse cabelo pro lado, se arrume direito. Às vezes o líder ele tem vergonha ou não tem coragem de chamar a atenção do seu colaborador, porque tudo que a gente faz como líder é pro crescimento da pessoa e depois virão os resultados. E eu acho que importante também é você conseguir mostrar para o seu liderado, né, que você realmente está fazendo aquilo para o crescimento dele, porque eu acho que é isso que falta muitas vezes, você conseguir adquirir esse respeito do time, que eles entendam, olha, se eu estou falando isso, entenda, é para o seu crescimento, sem você ter que falar. Exato. E isso é algo que não existe em muitas empresas, e por isso que o negócio não anda. E quando você fala, para encerrar esse raciocínio, quando os meus colaboradores perguntavam assim, olha, você, nas pesquisas, né, de clima da empresa, o meu gestor não me dá feedback. A minha equipe acabou com isso. Porque eu fazia a questão de sinalizar para eles, olha, isso é um feedback. Aí quando nas pesquisas falavam lá, Gabriel, sua equipe faz quantos feedbacks? Ele botava assim, mais de 5, mais de 6. Por quê? Eles estavam habituados em ser orientados. Lembra? Oriente e cobre. Você não pode cobrar se você não ensinar. Então, assim, isso era uma prática construtiva dentro das equipes que eu liderei. Eu tenho a felicidade de receber ligação até hoje do meu time. Seja ligação para oração, porque assim, esses dias eu acabei... um dos meus colaboradores acabou perdendo em menos de um mês a esposa e a mãe dele agora, recentemente. Nossa, porém, ele falava assim, cara, como é que você consegue me ligar, mesmo depois de pedir desligamento da empresa, você fez muita diferença em nossas vidas. Porque eu sou o tipo de líder que sou participativo e gosto da colaboração do meu time, eu gosto de escutar o meu time. Mas Andréia, encoraje o seu time. Muitas vezes, sabe quando a gente quer ensinar o nosso filho a andar de bicicleta? A gente fica encorajando ele vai cair, ele vai se ralar, mas você fica... Muitas vezes a gente não encoraja o nosso time a fazer o que ele precisa fazer.
Olha, quantas vezes eu já recebi os meus colaboradores falando assim, Gabriel, olha só, eu tenho essa oportunidade aqui no mercado e a gente ali avalia, fala assim, olha, deixa eu te falar, eu acredito que não vai dar certo aquilo que você quer fazer. Depois de muita conversa, eu falo com ele, olha, mas já que você já fez o seu planejamento e entende que pode dar certo aquilo que você vai fazer, eu tô contigo, vá, faça. Boa. Porém, eu não fazia isso de uma forma que eu fosse depois pegar ele na curva. Depois que, se desse errado o processo que ele fez, eu ia me vingar dele. Porque, gente, as pessoas, elas não são burras. Elas sabem quem é o líder com quem elas estão lidando. Porque muitas vezes a gente não vai ter na nossa empresa pessoas engajadas porque elas não vão querer fazer o extraordinário ou até mesmo o básico, porque ela tem medo do líder, ela tem medo de errar, ela tem medo de se expor para não perder o tão almejado emprego dela. Ou seja, ela vai fazer o básico ou o essencial. Ela não vai além, sabe, Andréia? Então, assim, toda vez que esses meus colaboradores, eles iam com aquilo que nasceu dentro deles, com aquela oportunidade de negócio, eu deixava. Vá. Isso é ótimo. Porém, se ele errasse, eu chamava atenção. Olha, viu que não deu certo isso a gente poderia fazer assim, assado. E eu tinha um reconhecimento da parte deles. Mas tem uma coisa que era muito, assim, para mim, muito significante. Eles olhavam assim para mim e falavam assim, poxa, obrigado porque você me deu a oportunidade de eu testar a minha ideia. E aí as grandes coisas aconteciam. A gente saiu lá da Regional Centro-Oeste sendo líder praticamente em todas as áreas de atuação. Ou seja, a gente tinha mais de 50% de market share. Você sabe o que é você ter 50% de market share? Muita coisa. É muita coisa. Em todas as áreas. Porque eu encorajava meu time o tempo todo a fazer aquilo que... os insights que eles tinham. Através de orientação e acompanhamento. Ou seja, não adianta você orientar, cobrar e não acompanhar. Inspecionar. Você sabe tem que necessário. expect, você espera que eles façam o que tem que fazer, mas você tem que inspecionar. Isso. Eu tenho um dos meus líderes, que é o meu funcionário, o meu segundo funcionário mais antigo da Raiki. Então, ele está com a gente desde o começo, hoje é um gerente nosso, e ele é homem. E o Dave falou uma coisa muito interessante para mim. O Dave é super cristão também, super envolvido na igreja, e ele falou assim, Thalita, principalmente para homem, nós precisamos ser encorajados, mais ainda do que mulher. Ele sendo homem, ele falou isso, que a gente estava com um funcionário que estava com um pouquinho de dificuldade de fechar, de self-confidence, autoestima. Ele falou, ele precisa de ser constantemente encorajado, que para mim, eu falei, Dave, vamos fazer assim, vamos corrigir. Não, nós temos que, o começo... Os primeiros 3 meses nós vamos ter que encorajar. Isso. Aí depois a gente vai mudando, dando um feedback, mas no começo nós vamos só encorajar. E funcionou. Ele trouxe 3 o mês passado, eu devia ir trabalhando com ele, e eu achei interessante, porque eu, como mulher, eu sou uma mulher, mas com muita energia masculina, essa parte de encorajar era algo não precisa. Mas, Thali... Mas o homem precisa mais disso. Por quê? Você sabe? Olha só pondo uma coisa aqui. Ou não, sabe? Olha só, vamos lá. Ele sabe. Okay. Ele sabe, mas eu vou te dar uma estatística aqui. Você conhece aquele livro As 5 Linguagens do Amor? Conheço. Do Gary Chapman? Conheço. Então, tem as 5 Linguagens do Amor. E palavras de afirmação é uma delas. Exato. E eu não sei a porcentagem, mas eu creio que deve ser no mínimo 80% dos homens. A primeira linguagem de amor deles é palavra de afirmação. E não das mulheres. Das mulheres, geralmente, é atos de serviço, gift, toque, qualquer coisa. Entendeu? Mas isso é real. Isso é independente do tipo de área que o homem opera. Ele precisa de palavras de afirmação. Até mesmo marido. Não, marido eu sei, mas... Como marido, entende? Marido eu sei. Respondendo a sua pergunta e trazendo essa informação de Andréia, eu acredito que para o homem tem um papel de provedor, né, da casa, de protetor da casa e do governante da casa. Esse papel está sobre o homem. Sim. Em todo lugar que esse papel é invertido,
Lá na Bahia a gente fala da BO. Da né? BO. O boletim de ocorrência da polícia, né? Então, assim... Olha, vamos repetir o que você está falando? Sabe por que eu vou pedir para você repetir o que você está falando? O que você está falando é algo que Thalita velha, Thalita madura, 36 anos, já passei por casamento velha, divórcio. 36 anos, dá até raiva dela. Eu comecei com... eu tive meu filho com 16, fui casada muito jovem, com 21. Certo. Então, vamos lá. A Thalita de hoje, mais madura, acredita 100%, sem dúvida nenhuma, no que você falou. Por isso que eu estou solteira, tá? 100% no que você falou. Me demorou muitos anos para aprender isso. E eu vou te falar por quê. Porque a cultura atual ensina para as meninas que isso não é verdadeiro. Certo. Então, o que a gente acaba tendo? Mulheres muito alfa, que têm uma energia muito masculina. Tá? Que tem uma energia muito masculina que não respeita esses papéis. Mas sim, aqui dentro... ainda sente que tem algo, tem essa necessidade. E essa necessidade, ela não é preenchida. E você constantemente sente que tá algo faltando. E eu tive essa conversa com a minha filha de 13 anos essa semana, porque ela falou que ia comprar um presentinho para um menininho que ela tá conversando, e ele falou, não, você não compra nada para mim, eu compro para você, porque ele é latino. Então já vem, provavelmente, de pais que tem essa cultura um pouco mais forte, né? Perfeito. Agora... aqui nos Estados Unidos, isso é algo que não é, sabe? Os homens têm uma energia feminina, têm uma tendência a ter uma energia feminina muito forte. Sério? E eles não... sim, eles não... eles dividem tudo. Essa questão de provedor, pagar, isso aí não é real aqui, tá? Não é. Olha. Não é. É mais forte que no Brasil. No não Brasil também tá acontecendo muito, mas aqui eu acho que não é. Aí, as nossas americanas que chegou aqui jovem sabe disso. Deixa eu compartilhar algo com você que... Por favor, acho isso importante. Eu acredito que vocês vão ficar chocadas, porque a literatura muitas vezes não ensina a gente da maneira correta. O homem... Você falava, só para responder a sua pergunta, o homem ele tem medo de errar. O fracasso por homem, ele deixar de ter aquela figura do provedor, do governante da sua casa... e do protetor, quando ele tem medo de errar. É por isso que muitas vezes para a mulher é até mais fácil, mas o homem tem aquele estigma sobre a vida dele de que ele é a figura desse líder de sua casa. Consciente ou inconscientemente. Exatamente. Mesmo que ele não entenda que ele é tudo isso, é no natural dele, sem ele mesmo perceber. Quando isso não acontece, ele fica frustrado. Ele frustra. E por isso que ele precisa de ser afirmado. Quando a gente não tem. Agora, deixa eu te falar que aonde nasceu a raiz desse processo que você me perguntou, Thalita, e você vai entender. Gênesis 1, ele fala que... Sabe aquela história e a história que eu creio, né? Pela fé, de Adão e Eva, quando Eva comeu a maçã, e aí veio o pecado e tudo aquilo que não era... bom para o mundo começou a acontecer, ferrugem, morte, enfim. No momento onde Eva estava conversando com a serpente, Adão estava do lado. Se você for pegar Gênesis 1, o texto bíblico, ele vai dizer exatamente o que estava acontecendo. A serpente conversava com Eva, e Adão estava do lado dela. Ele não fez A nada. gente acha que pela literatura... Eva pegou a maçã, mordeu, foi procurar Adão lá na praia, em Cape Cod. Adão, aqui a praia, ó, aqui a maçã, coma aqui do fruto. Aí houve o pecado e Deus foi procurar Adão e falou assim, cadê você, Adão? Adão estava escondido. Só que o homem, naquele momento, ele foi omisso. Quando vocês lerem, você vai se surpreender. O homem estava do lado dela. Eva só fez assim, ó. Como Adão? Adão foi comer a maçã. Todo o diálogo entre a serpente e Eva, Adão ouviu e não fez nada. O governo do homem estava em xeque naquele momento, porque quando Deus deu a autoridade a Adão, ele deu a ele, governe sobre todas as coisas. E ele deixou de exercer o governo e o domínio. Claro que depois que eu aceito Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de mim, eu tenho essa restauração divina. E eu começo a viver o meu processo de governo mais uma vez.
Pegar aquela autoridade que um dia eu deixei, assumo ela de volta, o meu posicionamento de homem, e começa a caminhar. E outra coisa, o homem, a sociedade ali precisa ter homens que inspirem. Sabe você, quando o homem passa assim, não só o filho, não só a esposa, mas as pessoas que estão ao redor deste homem, fala assim, rapaz, que homem fantástico é aquele cara. Concordo. Né? Uma vez eu vi um menininho, eu tava na Disney, eu vi um menininho protegendo minhas filhas dos pombos, e ele, com o peito estufado, ele tirava aquelas aves de perto delas, mas se comportando como um homem protetor, que coloca o peito na frente da bala para dizer assim, ó, eu estou aqui. Qual é a mulher que não quer um homem que esteja protegendo ela? Qual é a equipe que não quer um homem que seja responsável pelos resultados? Porque eu vou te falar uma coisa, André e Thalita, a sua equipe, chega, eu tô todo arrepiado, a equipe também espera essas pessoas que assumam a responsabilidade do negócio. Ou seja, deu errado alguma coisa? Não, deixa comigo que eu resolvo. Porque muitos dos nossos colaboradores muitas vezes têm medo, né, de fazer alguma coisa porque o supervisor de repente pode afrouxar e falar assim, não, a culpa foi do vendedor e aquele supervisor não assume a responsabilidade sobre as atitudes daquele profissional. E a nossa equipe não pense ao contrário disso não. A nossa equipe almeja pessoas, líderes que assumam a responsabilidade do seu negócio. Claro, depois de orientar, depois de mostrar como, depois de mostrar o caminho. Ou seja, você mostrando tudo isso, Jesus fez isso com os apóstolos. Olha, vai de 2 em 2. Ele encorajou, Thalita, o que você falou. Vai, pregue a minha palavra. Aqueles homens, quando eles voltaram daquele momento ali de execução daquilo que Jesus ensinou, eles voltaram extremamente felizes. Rapaz, eu curei pessoas. Olha, pessoas foram libertas. Eles voltaram empolgados. E eu vou te falar outra coisa. E por que esses homens, eles... Eu nem falo deles, né? Porque Jesus encorajou, mas depois que Jesus morreu. Aí a gente fala assim, olha, por que eu acredito em Jesus? Por que eu sirvo a Jesus? Porque a gente sabe que Jesus deu a vida. Por mim e por você. Ele deu a vida. É por isso que você crê pela fé, crê. Mas você sabe que tem um Deus Pai que nos deu um Deus Filho para dar a vida por nós, que nos amou. A nossa equipe também quer ver os líderes delas dando a vida por elas. Porque se eles perceberem que você está dando a vida por eles, eles vão fazer coisas que você não tem ideia. Eles vão buscar o extraordinário. Eles vão além. Rapaz, por Thalita eu vou fazer. Por André eu vou fazer. André, eu tô cansada, quero ir para casa, não tô a fim de fazer nada. Mas porque é você que está me pedindo, eu vou ficar aqui até mais tarde. Porque é você que está me pedindo, eu vou lá em Cape Cod pegar e fechar com aquele cliente. Porque não é perto daqui não, são mais ou menos 2 horas, né? Então as pessoas fazem isso por você, simplesmente porque você está dando a vida por elas. Eu peguei esses princípios, Andréa, e apliquei. Minha equipe, eles sabiam, né? E hoje, com a distribuidora, eles vão saber que eu dou a vida por eles. Eu tô ali junto com eles. Eu estava com eles o tempo todo. Entendeu? E isso, pra mim, é o que me fascina, me empolga. Aí eu começo a me empolgar. Porque, assim, eu só peguei esses princípios que eu aprendi na palavra. Tem uns influencers, né, que são evangélicos, cristãos, que falam assim, os princípios milenares. E vou te falar, dá certo. É só aplicar. E conta essa jornada sua agora com a distribuidora, porque a distribuidora é sua companhia. Isso. Como é que foi sair de trabalhar liderando um time grande, mas abrir o seu próprio empreendimento? Está sendo meu desafio, né? Porque pense que durante quase 30 anos no Brasil, chama-se CLT, eu fui CLT, né? Carteira assinada, né? Carteira assinada. Tipo corporate, né? Que corporate. Então, e é diferente. É claro. muito diferente. Assim, eu sou especialista em distribuição. E quando eu decidi aqui abrir a Summit, hoje eu tenho um sócio, né? O nome dele é Ricardo, um amigo de Jesus, né? Que Deus me deu aqui. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, fui trabalhar na construção também, fui viver aquela experiência de chegar em casa cheio de pó na cara, né? Você passou por isso? Mas eu não tive medo, eu queria viver a experiência. Ai, posso falar uma coisa?
Não sei nem se eu posso share isso, mas eu tive com a Flávia, com a esposa dele, um dia inteiro, né? Nós passamos um dia juntas. E foi um dia de Deus, que Deus separou para nós. E ela falou, e eu vou te honrar aqui com o que ela falou. Amiga, sorry. Ela falou assim, foi, Deia, ela disse que ela chorou de ver. Eu não sei se você sabe, mas a sua esposa chorou de ver. Mas ela sentiu, o meu marido é um homem. O meu marido, ele não teve nenhuma restrição em fazer o que tinha que ser feito. Uau. Por mim e pelas filhas dele. E eu fiquei, na hora que eu vi assim, que eu fui levar alguma coisa para você e ela viu você dentro de uma piscina, alguma coisa assim. Exatamente, foi lá. E ela meio que protegeu uma das filhas, porque ela não queria. E aí depois, acho que o Espírito Santo, né, deu um chacoalhão nela e falou, ei, hello, né? Tipo assim, o meu marido, ele é sim. Então, parabéns, Obrigado. porque não é fácil para uma pessoa que liderou 527 pessoas, né, que estava ali numa posição de executivo, chegar e fazer o que tem que ser feito. Mas você fez por quê? Porque você entende seu papel de homem, de provedor, de pai, de marido, e isso é lindo. Até esse exemplo. Tipo e assim, é um exemplo de humildade, sabe? A gente precisa... A vida, ela é feita de etapas, né? De altos, de baixos, e lutas e vitórias. Mas nenhuma vitória ela é conquistada sem luta, sem... Não existe vitória sem luta. Mas uma competência da liderança seja exemplo. Exatamente. Eu nunca tive problema liderando meu... Eu falei, pegando esse gancho, né? Eu me senti muito mal. Eu imagino. Não vou mentir pra você. Claro. Aquela piscina ali, Deus falava comigo o tempo todo. Meu corpo doía, minha mão doía, tudo falou doía. Que você chegou chorando era algo que eu tava acostumado. Em casa. Gente, eu tava acostumado a mandar. A orientar, faça, pegue, Delegue. não sei o quê. Só delegar, né? Usar a palavra certa, delegar. Eu tava acostumado a isso. E de repente eu me vi num cenário completamente diferente em mais de 30 anos. Quando eu fazia esse tipo de serviço, era para ajudar a gente. Eu carregava tijolo das pessoas para ajudar, não para trabalhar, não para ganhar. Porém, Andréia, eu estava acostumado a ajudar o meu time no campo. A repor gôndola, sendo gestor, sendo gerente, sendo líder, gerenciando esse mundo de gente. Eu não me preocupava em pegar um promotor, orientar o promotor. Você ia fazer alguma coisa fazia assim? Normalmente eu fazia. Tirava produto vencido da gôndola. Por quê? Eles tinham que ver o que eu faço. É um caminhão? Na gôndola é onde você faz a... Desculpa. É onde você faz a... Onde os produtos do supermercado ficam expostos. Ah, tá. Ali no Brasil chama-se de gôndola, não sei como é aqui nos Estados Unidos. Eu não tenho ideia também. Mas ali a gôndola, então Shelves. Assim, arrumava, As pegava... prateleiras, né? Pegava a caixa no estoque, botava a caixa debaixo da perna e colocava ali tudo direitinho, deixava arrumado para ser um exemplo. Porque se nós estivermos apenas acostumados a delegar ou mandar, você não tem o coração do seu time. E vou te falar, quando você faz e você é exemplo, você ganha o coração do seu time, o seu time faz. É verdade. Porque você é um exemplo para ele. É verdade. E isso é um divisor de água muito grande. Porque muitas das vezes o seu time, eles estão ali porque você está fazendo com ele, não mandando eles fazerem. Isso. Então, aí eles fazem... Tem muito disso. Você escuta. Eu escutei um feedback de uma processadora recente assim. Mas elas não fazem nada. Elas só mandam, não fazem nada. Elas não estão aqui fazendo. Só reclama quando tem alguma coisa errada e fala o que eu tenho que fazer, mas elas não estão fazendo. Então, eu acho que isso é muito importante. Esses eventos, eu vou em vários deles. Eu viajo, pego avião. Não preciso estar lá, mas eu vou para estar lá com eles. Perfeito. Para estar lá. Mas você falou algo muito importante. Eles querem que você esteja ali, trabalhando com eles. Presença. É muito importante. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente pode fazer várias coisas. A gente pode aprender a fazer conta. A gente pode aprender a ensinar, na verdade, né? A nossa equipe fazer um monte de coisas técnicas. Mas se não existir o relacionamento interpessoal entre você e seu liderado, as coisas não acontecem. Não acontece. Porque o relacionamento interpessoal gera empatia. Você se coloca no lugar do seu colaborador, você escuta ele percebe que ele é pertencente àquele lugar.
Você, quando tem um relacionamento interpessoal, você percebe que às vezes aquele colaborador ele não sabe fazer a conta dos impostos que são incididos sobre aquele produto. E quando você ensina, vou te falar uma coisa, no Brasil, a maior parte da equipe comercial de vendas que vai para a ponta vender, ela não entende dos impostos, da formação de preço dos produtos. E é importante entender. É o mais importante, André, porque na hora que você vai negociar com um comprador o seu produto e você vai entendendo de fato quais são os produtos que incidem sobre ele, quando você negocia um grande volume, você não ouve o cara falar assim, olha, beleza, eu vou aqui, o seu pedido de R$1 milhão, eu quero 10% do que você está comprando. Existem equipes que falam, não, tudo bem, ok, mas nem sabe para onde esse dinheiro vai. Quando eu ensinei o meu time a entender a questão da tributação, eles ficaram mais empoderados, eles ficaram mais fortes. Quando eu cheguei para minha equipe e falei assim, olha, se o comprador de repente tratar você mal, ou ele for mal educado, me chame porque eu vou lá conversar com o cara, porque eu não aceito que ninguém lhe trate mal. Lembra de eu assumir a responsabilidade? Uhum. Porque eu tinha um time completamente acuado. Ou então até covarde, porque aceitava qualquer coisa que os compradores... Porque comprador, que é comprador no Brasil, os caras às vezes apertam o juízo do vendedor. Uhum. Aqui também deve existir isso. Aqueles caras que são, às vezes, os malas. Uhum. Que às vezes trata mal o funcionário, o nosso vendedor, trata mal o mortgage, enfim. Muito. E aí, às vezes, é aquela grande conta. Sabe? Você deve ter uma grande conta, né, Thalita? Você deve ter uma grande conta, né, André? Uhum. E de repente você tem uma pessoa que gere aquela conta por você. Uhum. E aquele seu colaborador, ele fica cheio de dedo para colocar aquele cliente num lugar de respeito. Olha, me respeite que eu vou te respeitar e o negócio vai acontecer normalmente. E a gente tinha pessoas no time que tinham medo de negociar com aquele profissional simplesmente porque se ele perdesse aquela conta ou aquele cara ameaçasse e falasse, olha, eu não vou fechar com você porque você me interpelou, porque você questionou o meu desejo, aquilo que eu queria, eu não vou fechar mais com você o negócio. O vendedor ele voltava acuado. Eu falei, não, olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Se imponha. Mas eu deixava ele fazer primeiro. Se imponha. Se der bomba, você me chama. E quando os meus vendedores, eles pegaram o gosto de se impor, eu falei assim, opa, peraí, fala baixo comigo. Opa, peraí, não vai ser do jeito que você quer, não. Ah, então não vou comprar. Tudo bem, então. A proposta que eu tenho, o ganha-ganha é esse aqui. É o máximo que eu posso te dar. Andréia, eu tinha a minha equipe empoderada. Ninguém parava esse pessoal. Até hoje eles estão lá fazendo grandes negócios. Mas por quê? A gente conseguiu empoderar o nosso time. A gente assumia a responsabilidade caso um grande cliente falasse assim, ó, eu não quero fechar. Por que você não quer fechar, Andréia? Por causa disso, disso. Não, ele tá certo. Você acha que ele deve fazer? Não, desculpa. Mas vamos, a gente conseguia recuperar todo mundo. Mas, sabe, o equilíbrio entre vendedor e comprador, o respeito da minha equipe em relação à minha pessoa, não tem preço. Eu falava para eles assim, ó, eu quero que vocês, quando eu for embora, eu quero que vocês tenham saudade de mim. Eu quero que eu fique lembrado no coração de vocês. E graças a Deus eu tenho essa interação, seja na igreja, seja nos trabalhos, isso é muito e importante. Seja na própria casa, porque é o desafio, né? Vamos fechar essa parte. Você me ensinou isso, aqui. Tá? Você me ensinou isso. Que as pessoas têm que ter respeito com a sua equipe em primeiro lugar. Isso. Eu lembro uma vez eu estava tentando fazer que uma pessoa da minha equipe trabalhasse com uma corretora muito difícil. E você sabe até quem é, você me falou não. Ela veio fazer também financiamento com a Jéssica e eu falei, não, você não pode falar com a Jéssica assim, de jeito nenhum. Aí eu falei, cara, olha a posição da Andréia versus a minha. A minha era, vamos tentar remediar pra gente continuar recebendo financiamento. A Andréia falou, não, se você for trabalhar comigo e com o meu time, vai ser assim. Porque você tem que respeitar o meu time. E eu falei, eu tava errada. Eu estava errada no meu posicionamento. É porque às vezes a gente fica com medo de perder, só que é uma pessoa que vai tirar a energia do seu time, que vai deixar, aí a pessoa, vamos supor, esse loan officer vai ficar o dia inteiro mal, às vezes deixa de fechar 2, 3 outros negócios, porque ficou mal, porque a corretora é top producer e trata a gente igual lixo. Como assim? Não, tá errado. Posicionamento é muito importante. Não, eu falei com uma outra. Se quiser trabalhar com a gente, ótimo, mas tem que ser dessa maneira, né? Exatamente. Também não é só. E que você falou, e muitas dessas vezes você ganha
aquele cliente de volta, e o próprio vendedor vai te respeitar mais, amiga. Mas o seu vendedor vai te respeitar mais. Não, eu digo assim, a própria outra pessoa. O comprador, né? O colaborador. Não, o meu colaborador sim, mas a pessoa também que você vai respeitar você. O comprador. Vai respeitar, porque vai falar, uau, eles estão aqui, ó. E o que está conectado com isso, André? A verdade. Muito legal. Nas equipes comerciais, não sei se nos Estados Unidos é assim, mas no Brasil, muitas vezes, a gente tinha... Eu falo das minhas equipes, no Brasil não. Das minhas equipes, as pessoas tinham o hábito de mentir. Para, às vezes, não se responsabilizar por um atraso na entrega. Enfim, sabe? Quando a pessoa falta a verdade porque não quer perder o negócio. Falei, gente, aqui a gente fala a verdade, tá? Então, na minha tratativa, no meu feedback com o meu vendedor, era algo real. É verdade. Aquele exemplo do cabelo que eu te falei, eu consertava a calça, o jeito de falar das pessoas, né? O jeito de se impor, de mandar estudar. Olha, você aqui, de repente, ó, você é um excelente colaborador. Você vai ser um vendedor aqui a vida inteira na empresa. Eu não vejo você... eu posso estar errado, mas eu não vejo você encarreirando na empresa como supervisor ou como gerente de contas, alguma coisa assim. Eu não vejo. Posso estar errado. Mas no meu papel de líder, ele dá esse feedback. Eu, como seu gestor, eu não vou falar palavras para você para te agradar. Eu vou te falar uma coisa. Muita gente não dá um feedback verdadeiro para aquele colaborador, porque às vezes é um colaborador de resultado, que almeja ser um supervisor. Mas você, para não perder aquele cara, você fala assim, ó, não, ó, a gente tá vendo aí como é que vai ser. Olha, eu vejo você como um excelente supervisor. Eu acho que você vai ser um excelente gerente. Mas, na verdade, o coração do líder que está comunicando aquilo ali está dizendo assim, ó, não vai ser. E você ali está sendo 2 vezes errado. Não está sendo verdadeiro e você está impedindo uma pessoa de crescer. Porque no momento que você fala para a pessoa assim, ó, você vai ficar aqui enquanto você estiver aqui, porque eu não vejo você encarreirando dentro da empresa, você está dando a oportunidade para a pessoa pedir as contas, pedir para sair. E de repente, ou então até de colocar o currículo dela em outras empresas e de repente novas oportunidades para aquela pessoa virão. Ou fazer algum curso, já que quer liderar, vai aprender a liderar, entendeu? Né? Fazer alguma coisa. É uma verdade absoluta? Não é, mas o seu liderado precisa ouvir um feedback verdadeiro. Porque um feedback verdadeiro daquele profissional, porque ele vai saber que você está falando a verdade. Tá? Porque a gente começa a conjecturar, mas se for um líder assim ou assim, não. Um líder verdadeiro e o seu colaborador sabe que você é um líder que trabalha na verdade, ele vai saber que você está comunicando para ele a verdade. Verdade. Bom, então bora lá, vamos voltar aqui. Você nossa, é tanta coisa, né? A gente a gente tá aí, a gente mais coisas que eu preciso melhorar. Depois você share esse notes comigo, por favor. Então aí você veio, né? Tem sido um grande desafio para você estar aqui, mas a empresa tá aí, tá crescendo. Então abriu a empresa depois que chegou aqui, trabalhou na construção. Foi. E daí foi empreender. Mas já chegou, eu creio, com essa visão, né? Isso. Mas enquanto as coisas não acontecem, algo tem que acontecer. Ele foi trabalhar na construção. Legal. Aí fui me dedicar a isso. Nesse processo de vinda para os Estados Unidos, eu comecei a fazer muita conexão com outros amigos meus que eram gerentes de outras indústrias, né? E assim, a gente sabe a linguagem que as indústrias querem ouvir. E a gente começou a fazer essa conexão, abrimos a Summit aqui, ela está acontecendo. Hoje a gente já está fazendo uma boa participação de distribuição aqui em Massachusetts. A gente quer crescer, a gente quer expandir. Nossa, eu devia ter trago a bolachinha que eu comi, que a Flávia me deu. Daqui até sexta-feira. Pensa nos produtos que eles estão trazendo para cá. É de Orlando, né? Coisa dos produtos. A própria empresa que eu trabalhei, a Gomes Acosta, ela liberou para mim estar trazendo esses produtos aqui para os Estados Unidos. Então, assim, vai ser um grande negócio quando de fato acontecer. Pela fé eu já vejo, né? Porque ela vai ser nossa grande marca aqui. E eu tô aplicando tudo aquilo que eu aprendi, porque para mim o relacionamento e o trabalho genuíno com pessoas é o que dá certo. Uma vez um pastor, deixa eu compartilhar isso com você, você vai entender. Um pastor amigo meu falou assim, um cara que me ensinou muita coisa. Ele falou assim pra mim, Gabriel, quem é que pesca o peixe no mar? Eu falei, o pescador. Ele, não, o homem, né? Eu falei, Quem é que leva esse peixe para a indústria, para colocar esse peixe na lata? Eu falei, o homem. Tá, quem é que coloca essas latas no armazém? O homem. Quem é que vende?
Quem é que compra? Quem é que paga? Quem é que consome o homem? Ele falou assim para mim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você não entender de pessoas, você tá fadado ao fracasso como líder. Fadado ao fracasso. Então entenda de pessoas e deixe que o peixe no mar é com Deus. Aquilo ali você não tem interferência. Tem controle. Mas toda interação com o homem, aprenda, estude, veja como é que faz para você se tornar um grande líder. Gente, quando eu falo para as pessoas que aquilo que eu aplicava, claro, eu sou analítico, enfim, tenho habilidades de negociação, né? Eu não gosto muito de falar até o termo da persuasão, né? A gente como pastor fica, né, não gosta de usar muito essa palavra, mas o grande ponto, o meu ponto focal é transformar a vida de pessoas através daquilo que eu posso dar. Porque quando Deus lhe criou, ele fala assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olá? Oxe, ó, saiu o baianês. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, então você é um ser perfeito. Você não é um ser pecador, como as pessoas falam, eu sou pecador. Não, você é perfeito, porque se você disser que você é pecador, você está indo contra a palavra. Você é um vendedor perfeito, você é um ser perfeito. Você peca. E para o pecado tem uma solução, arrependimento. Aí todas as coisas voltam a andar no ciclo normal. Aí você tem um Deus que fala assim, olha, pense num fabricante. Tem a ver com o negócio, tá? Pense num fabricante. O fabricante foi lá. Essa história é do meu pastor também. Ele pegou, ele contou a história de um parafuso que estava perdido na rua. Aí ele olhou aquele parafuso, aquele homem que achou aquele parafuso, pegou um parafuso de titânio. Só que ele lembrou que no armário da casa dele estava quebrado, estava tortinho. Aí ele foi lá, pegou aquele parafuso de titânio que custa $10.000, que serve para colocar no joelho, colocou no armário, resolveu o problema do armário. Mas eu te falo, a aplicabilidade daquele parafuso de titânio era para o armário? Não. Era para um joelho de uma pessoa, para salvar a vida de uma pessoa, para resgatar a dignidade de uma pessoa. Um parafuso de 50 centavos poderia ser colocado naquele armário e resolver o problema do armário. Quando Deus lhe criou, ele criou você conforme a imagem e semelhança dele para dar fruto. Se você estiver vivendo uma vida desregrada, pecando, acabando com sua vida através da bebida, das drogas, você não está respondendo o chamado, ou seja, o fabricante, Deus não lhe projetou para aquilo, ele projetou você para dar frutos, refletir a imagem e semelhança dele. Aí, Thalita, você tem que refletir a imagem e semelhança de Deus no seu trabalho, na sua casa, com seu futuro marido. Amém? Amém. Futuro marido. Não sobre o marido, por favor. Você tá entendendo, André? Eu falei, a minha tava embalada, caí nessa. Pois é, então deu. Ela já deu amém. O que é ligado na terra. É ligado no céu. Ligamos. Tá ligado? Então, assim, você tem que refletir Quando isso. dois ou mais concordam na terra, amiga, é ligado no céu. Nós estamos em concordância, amém. Então, essa perfeição, você tem que refletir em todos os lugares, nos seus relacionamentos com seus filhos. E quando você perceber que, opa, eu não tô refletindo a imagem e semelhança de Deus, tem alguma coisa errada, eu tenho que ajustar a rota. E faz parte de um líder também reconhecer onde está errando, ser humilde, né? Porque às vezes o nosso colaborador ele vai confrontar a gente pesado. E às vezes a gente vai querer se levantar para usar a autoridade que nós temos. E aí você tem que ser... Eu lembrei de outra coisa aqui, eu posso compartilhar por último isso aqui? Pode! Para mim foi minha chave, minha virada de chave foi essa. Na Ambev, eu tinha um gerente de vendas, ele era conhecido como Lampião. Bruto. Ele era seu gerente? Ele era meu gerente na época, eu era supervisor. Eu estava indo para a posição gerencial. Até a Gomes da Costa me chamar, ela me tirou na hora. E esse gerente falou assim para mim, Thalita. Cara, você não... Eu queria ser promovido, eu queria fazer a seleção para GVM na Ambev, chamava, Gerente de Vendas e Marketing. E eu dava resultado. Eu entregava número. Eu era querido pelas pessoas. Olha que cenário perfeito para promoção. Era querido por todo mundo. Não tinha uma pessoa que falasse mal de mim. E ele, olha, não vou lhe promover porque as pessoas não te compram. Eu falei...
Eu falei, não aceito. Ele começou a falar, as pessoas, se você for no financeiro, as pessoas não falam de você. Você não tem problema no financeiro, mas as pessoas não te vendem, porque a Ambev ensinava uma coisa. Não sou eu o gerente que lhe promovo. É um todo. É um todo que vai reconhecer o profissional que você é. E aí eu falei, cara, as pessoas não me compram. Eu saí dali revoltado, fiquei revoltado. Até eu ouvi Deus falar comigo. Você acredita que Deus fala com você, André? Ah, com certeza. Deus falou comigo assim, ó. Escute ele, pare de ser ignorante. Desse jeito. Eu calei minha boca, eu escutei palavra por palavra que aquele gerente falava. Eu não gostava dele, mas ainda assim eu estava aceitando aquilo que ele estava me dizendo. E tudo que ele me falou, eu anotei todas as coisas e pus em prática tudo. Torne perceptível o seu trabalho para as pessoas. Logística, elas conheciam o Gabriel, perguntava, ó Thalita, o que é que eu posso fazer? O que é que a minha área interfere na sua? O que é que eu posso fazer para melhorar o meu resultado, para melhorar o seu? Isso foi na logística, isso foi no financeiro, e as pessoas começaram a me dar os problemas que aconteciam na minha área. Eu não estava só apagando incêndio, eu estava resolvendo genuinamente os problemas que minha equipe, o meu time, o meu negócio causava em outra área, porque muitas vezes existem empresas que parece que uma área logística é independente, são áreas independentes, e tem um conflito gigante, não sei se você já viu isso. Tem. E eu falei assim, cara, eu apliquei tudo aquilo que ele falou para mim, André. O que estava acontecendo? Na minha saída da Ambev, eu estava sendo indicado, reconhecido para o processo de gerente de vendas e marketing, só porque eu comecei a me preocupar genuinamente com o outro, com a área de outras pessoas. Isso é muito importante. Tornar perceptível o meu trabalho. Gente, que é uma dica, torne perceptível o seu trabalho. Muitas vezes a gente está entrando no lugar, entrando e saindo, e ninguém sente falta da Andréia, ninguém sente falta da Thalita, ninguém sente falta do Gabriel. Faça com que as pessoas percebam o seu trabalho. Torna perceptível a tudo, né? Não só no seu trabalho. No seu Exato. trabalho em todos os meios. Na Exato. casa, no seu trabalho como pai, como esposo. Tem que ser perceptivo. Andréia falou algo, e aí eu vou pegar o gancho do que a Andréia falou. A Andréia estava conversando com Flávia. E quando eu cheguei em casa, a Andréia estava numa conversa tão focada com Flávia, e o líder também tem que ter esse papel. Eu sou o líder da minha casa. Normalmente quem faz o almoço da minha casa é Flávia, que cozinha muito bem. E naquela hora que Flávia estava ali conversando com a Andréia, eu falei assim, Flávia estava entregando tudo para a Andréia. Flávia estava dedicando tempo genuíno para a Andréia. Aí eu olhei o cenário, falei assim, eu fui buscar minhas filhas na escola, eu falei, não falei nada, só comecei a fazer. Aí fiz lá, eu acho que um bom alimento, né? Meu Deus. Fiz uma comida... A melhor comida que eu comi aqui nesse Boston. Chegou um amigo nosso. Só que assim, sabe? Eu não cobrei a minha liderada ali uma posição. Olha, saia daí e venha fazer o que você tem que fazer. Não, eu deixei ela se entregar. Você tá entendendo? Então assim, muitas vezes o líder mete o pé pelas mãos porque ele quer ser o cara que é servido. Não tem nada a ver líder com servido. Não. É esse o problema. Muita gente faz, mulheres, mas você não é o líder, porque aqui a gente é igual. Não. O líder serve também. É o que Jesus isso nos que as ensina. pessoas não entendem. Sirva e seja o maior. Não que a gente vai servir com o interesse de ser o maior. Não. Sirva genuinamente a vida do outro. Transforme. A minha bandeira com Flávia é essa. Transformar a vida de outras pessoas. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na minha casa. Seja com as pessoas que de repente eu conheço, seja com as pessoas poderosas, né? Eu considero a Andréia uma mulher muito poderosa, Thalita. Eu falo pra ela isso. Falo assim, Andréia, tem uma coisa que eu tenho que falar com você. Você é poderosa? Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente tem que perder esse medo. É verdade. Os nossos liderados têm que perder esse medo de falar de repente algo. Meu líder, deixa eu te falar uma coisa. Essa estratégia que você está utilizando, ela não é adequada. Vai dar ruim. Gente, escute seus liderados. Você pode ganhar muito com isso. Com certeza. Muito. Eu acho que ele já deu um conselhão aqui. Geralmente no final a gente fala assim, qual é um conselho que você daria? Ele acabou de dar um conselho maravilhoso ali, servir. Sirva. Você fechou com um conselho, olha, muito poderoso. Sirva. Jesus lavou os pés dos apóstolos. Ele fechou com o melhor conselho. Ele era Sirva, nós não podemos esquecer de servir.
Esse é o nosso propósito aqui. Seja o garçom. Seja o facilitador do negócio. Está certo. E eu falava pro meu time, eu não aparecia. Quando eu sentava numa mesa de negociação, quem estava com o poder, que chamam de BATNA, né, na mão, era meu vendedor. Quando eu estava lá, eu era o colaborador dele, o facilitador. Claro, a gente sabe dar as alçadas, mas estava tudo na mão dele. Eu falei, pergunta a ele, conversa com ele. Não, quem decide aqui é ele, eu só estou aqui para apoiar. E as pessoas gostam de se sentir pertencentes, donas do negócio. Maravilha. Trabalhe a sua equipe para ser dono, sabe? Uma equipe que se preocupa em desligar a luz, porque sabe que isso vai afetar no custo da empresa, que não gasta papel higiênico desordenadamente, que não pega o papel, né, o papel A4 para levar para casa. Né? Faça com que as pessoas realmente se preocupem com a empresa de André, porque se as pessoas não perceberem que André se preocupa com elas, essas pessoas elas acabam gerando custo para a empresa. É verdade. Então, sirva. E eu te falo mais, ouça. Sirva e ouça. É importante demais a gente ouvir. Jesus ouvia as pessoas. Você quer... O que é que você quer? Eu quero ser curado, Senhor. Então seja curado. Gabriel, e se você tivesse que dar uma dica para os nossos ouvintes de um livro, eu acho que eu já até sei a resposta. Um livro, tá com um livro aí na sua mão, né? Um podcast, alguma coisa, alguma ferramenta que você usou e usa, qual seria ela? Andréia, eu vou te falar, assim... Eu acho que a dica mais extraordinária, se planeje. Planeje-se. Por que, Thalita? Lembra que Jesus ele só começou a cumprir o ministério dele com 30 anos? De fato. Ele só fez aplicar aquilo que ele tinha aprendido. Nos 30 anos. Ouvindo Deus, Pai, e também aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Ele cumpriu toda a lei. Ele se preparou durante 30 anos para poder cumprir o seu chamado de maneira irrepreensível. Então, assim, se planeje, não saia fazendo de qualquer jeito. Muitas vezes as pessoas saem fazendo as coisas de qualquer jeito, Thalita. Você dá uma missão para ela, em vez de parar, sentar, conversar com pessoas e se planejar, ela sai fazendo. O que acontece? Prejuízo e retrabalho. Então, assim, o planejamento ele faz parte da competência de um líder. E você perguntou o livro. Esse livro aqui eu ganhei de presente da minha esposa e ele é fininho. São os métodos de administração dele, de Jesus. Ai, que legal. Então, aqui são insights poderosos que você vai tendo para poder aplicar na sua casa, na sua vida. Seja o gestor da sua própria vida. Às vezes a gente está dando a oportunidade das pessoas gerirem a sua vida e não você mesmo. Gente, então se hoje você não aprendeu que é possível liderar com muita competência, com muita graça, com muito amor e criar realmente um ambiente gostoso, não aprende mais não? Não. Aprende. Hoje você aprendeu que você pode!